E aí, meu aluno, minha aluna, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula aqui do nosso curso de raciocínio lógico matemático para a Polícia Penal de Minas Gerais. Vamos trabalhar agora porcentagem. Todos os subtópicos, todas as ideias, todos os conceitos que são pertinentes para a sua prova. Então, nós vamos trabalhar desde a ideia inicial de transformação de uma porcentagem, por exemplo, numa fração, a ideia de transformar uma fração numa porcentagem. Nós vamos trabalhar a ideia de aumentos e descontos e depois aumentos e descontos sucessivos, variação percentual, a ideia de taxa equivalente, enfim, tudo de porcentagem com várias questões aqui no meio do caminho para que você tenha uma melhor fixação desse conteúdo, beleza? Então, vamos começar os trabalhos sobre porcentagem. É um assunto que tem uma relevância muito grande dentro da nossa prova, historicamente. É um conteúdo que sempre aparece, beleza? Então, vamos lá. Quando a gente fala de porcentagem, primeiro eu preciso definir algumas coisas com você. Primeiro, porcentagem, eu posso chamar essa situação de várias maneiras. De taxa percentual, posso chamar de percentagem, posso chamar também de razões centesimais. Na verdade, uma porcentagem é uma razão. E o que é uma razão? A razão é, na verdade, uma divisão. Sempre que isso aparecer para você, esse termo razão, você pode traduzi-lo para divisão dentro da matemática. Então, a porcentagem é uma divisão em que o denominador é igual a 100. Pense comigo em relação aos nomes, como nós chamamos. Olha só, razão centesimal é uma divisão que envolve ali, de alguma maneira, uma centena, uma razão com denominador igual a 100. Veja, porcentagem, olha só, o próprio nome já nos entrega muita coisa. Então, quando eu tenho x%, na verdade, matematicamente, o que eu tenho é o quê? X dividido por 100. O meu denominador igual a 100. De uma forma geral, porcentagem é isso. Obviamente, a partir de contextos e aplicações diferentes, nós modificamos muita coisa e aplicamos esse conceito de maneiras diferentes. Mas, de uma forma geral, porcentagem é isso, beleza? Então, quando eu falo com você é o seguinte, olha, 20%. 20% nada mais é do que 20 dividido por 100. Transformei isso numa fração. Caso eu queira resolver essa fração, eu consigo, não tem problema nenhum. Aqui é igual a 0,2. Aqui eu já fiz com você o que vou trabalhar contigo logo na sequência, que são as formas de representação. Eu tenho uma porcentagem, transformei numa fração, resolvi a minha fração e encontrei a forma unitária. Basicamente a partir do conceito inicial, que é um denominador igual a 100. 100%, o que é então? 100 dividido por 100. Isso é igual a 1. Heitor, eu posso ter algo maior do que 100%? Pode, não tem problema nenhum. E isso nada muda para a gente. 132,7% é a mesma coisa que 132,7 dividido por 100. Então, quero resolver essa nossa conta. Não tem problema nenhum. Isso 1,327. Beleza? Então, sempre que isso aparecer para você, x%, lembre-se que, na verdade, nós temos um denominador igual a 100. Beleza? E essas formas de representação, elas são importantes para a gente em vários aspectos. A gente, muitas vezes, nós vamos transformar, por exemplo, de porcentagem para forma unitária. Ou, às vezes, nós vamos encontrar o resultado da nossa questão na forma fracionária e as alternativas estão na forma percentual. Então, nós vamos, muitas vezes, transitar
entre essas três formas de representação. O que eu quero que você entenda? Nós estamos falando dos mesmos números, das mesmas coisas. A única coisa que eu estou modificando é a forma de representação. Mas são as mesmas coisas. São as mesmas coisas, beleza? Então veja só, nós temos três formas de representar aqui um número. Nós temos a primeira delas pela sua forma percentual, quando eu tenho aqui essa simbologia, né? Quando eu tenho essa simbologia. Então aqui eu trouxe esse exemplo, 37%, 37%, beleza? A segunda forma que eu tenho aqui de representar a minha porcentagem, ou esse número, na verdade, como é? Por meio da forma fracionária. Nada mais é do que dividir a minha porcentagem por 100. É te entregar, na verdade, uma fração com denominador igual a 100. Então, como eu fiz para transformar 37% em 37 sobre 100? Ora, eu dividi por 100, beleza? E como eu faço para encontrar a minha terceira forma de representação, a forma unitária? É por meio de números decimais. Na verdade, eu estou resolvendo essa minha fração, beleza? E aí eu quero que você entenda o seguinte: como eu faço essa transição entre essas formas de representação? Veja que para sair do percentual para a forma unitária, o que eu fiz foi o quê? Eu dividi por 100, beleza? Assim como nós vimos aqui no conceito. Agora, caso eu encontre na forma unitária, em números decimais, e queira transformar em porcentagem, eu vou multiplicar por 100%. Heitor, por que por 100%? Que nós vimos que 100% na verdade é igual a 1. Então eu não estou modificando o número, eu estou simplesmente multiplicando por 1, que é, na verdade, 100%. Veja que aqui eu já estou te entregando um exemplo clássico, um exemplo prático da forma de representação. 1 é igual a 100%. Então, quando eu multiplico, por exemplo, 0,37 por 100%, eu estou multiplicando por 1. Beleza? Eu só estou buscando uma nova forma de representar. Beleza? Entendemos essa parte inicial. Vamos começar um pouco de aplicação agora. O que eu quero que você entenda? Sempre que a preposição de ela aparecer para você, nós vamos entender que dentro da matemática e dentro desse assunto de porcentagem, nós estamos falando, na verdade, de uma multiplicação. Então, como assim? 10% de 100. Opa, 10% de 100, na verdade, então eu tenho uma multiplicação aqui no meio do caminho. 10% vezes 100. Posso trabalhar essa ideia também com as frações, por exemplo. 3 quartos de 50. Opa, 3 quartos de 50. 3 quartos vezes 50. Beleza? 1/8 de 90. 1/8 de vezes 90. Então, sempre que o dia aparecer para você, dentro desse contexto matemático, nós estamos falando, na verdade, de uma multiplicação. Então, para calcular a porcentagem de um valor, o que eu vou fazer é, basicamente, multiplicar o valor que eu tenho ali por x sobre 100. Porque, afinal de contas, o que é x sobre 100? É x%. Mas eu não posso multiplicar porcentagem com um valor que esteja na sua forma unitária. Ou eu multiplico forma unitária com forma unitária ou porcentagem com porcentagem. Não faz sentido para mim multiplicar aqui porcentagem por forma unitária. Então eu transformo a minha porcentagem, seja na forma fracionária ou na forma unitária, não tem problema, e faço aí essa multiplicação. Então vamos entender aqui na prática, olha só.
Eu quero descobrir quanto é 10% de 850, beleza? Como eu resolvo isso aqui? Opa, primeiro, o DI, ele representa para mim uma multiplicação. Então eu já vou colocar aqui nos meus 3 exemplos. Isso aqui é uma multiplicação, beleza? 10%, o que é 10%? 10 sobre 100. 10%, ou seja, 10 sobre 100 de 850, na verdade, eu tenho essa conta. Aqui ficou fácil, né? Posso simplificar 0 com 0, esse com esse, eu tenho que isso é igual a 85. Então, 10% de 850 é, na verdade, 85. 120% de 500, 120 sobre 100, vezes, por conta do DI, vezes 500. Posso simplificar 0 com 0. 120 vezes 5 eu tenho 600. Beleza? 5% de 150. 5 sobre 100 vezes 150. 0 com 0. Aqui eu vou ter... Posso fazer outra simplificação, por exemplo, por 5. Aqui sobra 2, aqui sobra 3. Eu vou ter 15 dividido por 2. 15 dividido por 2, isso aqui é 7,5. Então, 5% de 150 é 7,5, beleza? Isso vale para qualquer situação, para qualquer porcentagem de um valor específico, beleza? Então, duas coisas que nós temos que entender aqui dessa parte, que você tem que dominar aqui dessa parte. Primeiro, entender que o de sempre significa uma multiplicação, de, do, da, beleza? Todas as suas variações. E também entender o seguinte, que na verdade esse 10% eu resgato aquele conceito inicial. Eu transformo ele para a forma fracionária ou para a forma unitária, o que for mais fácil para mim ali naquele contexto, e executo a minha multiplicação, portanto. Beleza? Show de bola? Vamos praticar? É importante a gente praticar para a gente fixar bem esse nosso conteúdo, beleza? Olha só, questão de 2023 da banca IBFC. Paulo vai pagar uma dívida de R$ 3.600 em atraso e o valor cobrado de juros será igual a 20% de 80% da dívida. Nessas condições, o valor da dívida que Paulo deverá pagar é igual a... Então, olha só. Os juros, eles serão iguais a... Eu vou reescrever, tá? 20% de 80% da dívida. Óbvio que na hora da prova você não precisa de fazer o que eu estou fazendo aqui, beleza? Então, os juros, vamos aplicar agora o conhecimento que nós acabamos de adquirir. O dia ele representa para mim o quê? Uma multiplicação, também as suas variações. Então eu tenho duas multiplicações, porque eu tenho 20% de 80% da dívida. Tenho duas multiplicações. Agora eu vou transformar o 20% na sua forma fracionária. Como eu faço isso? Pelo conceito inicial de porcentagem. Eu divido por 100. 20 sobre 100 vezes por quê? Por conta do DI. 80 sobre 100. Quanto é a minha dívida? Ou, na verdade, a dívida de Paulo? R$ 3.600. Pronto. Matei a questão. Agora eu preciso resolver essa conta, obviamente, beleza? Posso simplificar 0 com 0? Posso. Vou simplificar com esses aqui. Vou simplificar esses aqui com esses outros dois, beleza? Então, na verdade, eu tenho que os meus juros, eles serão iguais a 2 vezes 8 vezes 36, beleza? Então, na verdade, eu tenho 16 vezes 36. Deixa eu acelerar aqui para gente essa continha de padaria. 16 vezes 36 eu tenho que é R$ 576. Esse é o valor da minha dívida.
Então, o valor total aqui, né, da minha situação é igual a quê? 3.600 mais 576, beleza? Eu vou ter aí R$ 4.176, por isso eu tenho o gabarito na letra B. Tranquilo? Nenhum bicho de 7 cabeças, tudo dentro daquilo que a gente acabou de trabalhar. A questão poderia colocar para você quantos de ela bem entendesse, beleza? 20%, de 80%, de 30%, de 15%, de 40% da dívida. Não tem estresse nenhum para a gente a partir de agora, beleza? Então vamos seguir com a ideia agora de transformar uma fração em porcentagem. Na verdade, a gente já viu isso, né? A gente já viu isso lá na nossa forma de representação. Quando a gente saiu daqui para cá, qual foi o caminho que nós seguimos? Nós multiplicamos por 100. Então aqui não tem muito segredo para a gente, uma vez que nós já vimos isso. Então, para transformar uma fração qualquer ou um número qualquer em porcentagem, eu vou fazer o quê? Multiplicar esse valor por 100%, beleza? Então, 1 sobre 2, eu posso fazer direto daqui, por exemplo, 1 sobre 2 vezes 100%, isso aqui é igual a 50%, ou eu posso resolver essa fração e multiplicar por 100%. Vou encontrar o mesmo resultado. Via de regra, é mais fácil você resolver a partir da fração, porque a fração, muitas das vezes, ela te proporcionará alguma simplificação. E aí, você economiza tempo, porque imagine o seguinte, por exemplo, 3 sobre 5. Poxa, você teria que fazer 3 sobre 5, aqui um 0, 0, bem, aqui 6, menos, beleza, 0. Poxa, então eu tenho que fazer primeiro essa conta para depois multiplicar por 100%, encontro aqui 60%. Beleza. Tá errado? Não, tá certo. Mas por conta de tempo, isso aqui não faz tanto sentido para a gente, beleza? Eu prefiro partir direto aqui da minha multiplicação pela fração. Então, multiplico por 100%. Como eu te disse, aqui eu consigo uma simplificação, veja só, 5 por 100 é 20. 3 vezes 20, 60%. Beleza? 7 décimos vezes 100%. Posso simplificar aqui o meu zero com esse. Eu vou ter aqui 70%. Beleza? De novo, nós já vimos isso lá no início, quando nós primeiro passamos de porcentagem para fração ou para forma unitária. Aqui nós fizemos o caminho inverso, né? Nós transformamos uma fração ordinária ou um número qualquer em porcentagem. E como nós fizemos isso? Basicamente multiplicando por 100. Beleza? Agora nós vamos ver uma outra ideia, que também, na verdade, nós já vimos em partes, tá? Que é a ideia de porcentagem a partir de uma fração. É uma participação percentual de um todo. Exemplo mais básico aqui para a gente entender. Veja só, suponha que eu tenha uma pizza e eu parto essa pizza em 4 pedaços iguais, beleza? 4 pedaços iguais. Ótimo. Eu comi um pedaço dessa pizza. Um pedaço dessa pizza. Aqui, por enquanto, eu estou trabalhando a ideia de fração ainda, tá? Então, a pergunta é, quanto dessa pizza eu comi? Ora, eu tinha 4 pedaços e eu comi um. Então, a minha fração é 1/4. Eu comi 1/4. Quanto restou? Posso te perguntar isso também. Quanto restou? Ora, restou da pizza 3/4. Restaram 3 pedaços de um universo de 4 pedaços. E percentualmente, quanto isso é? Ora, basta que eu multiplique por 100. Então aqui eu posso simplificar, encontro 25%. Eu comi, portanto, 25% da pizza.
Quanto restou dessa pizza? Ora, percentualmente, basta que eu multiplique por 100. Aqui, 25%, 75%. Então, eu posso transformar a minha fração numa porcentagem. Como? Nós acabamos de ver, multiplicando por 100%. Aqui eu preciso primeiro que você resgate essa ideia de fração, que na verdade é o que? Eu trouxe esse exemplo da pizza com você. É a parte sobre o todo. Então, é um bolo, por exemplo, que eu divido em 10 pedaços. Eu comi 4 pedaços. Quantos pedaços, então, percentualmente ou numa fração eu comi? Ora, eu comi 4 num universo de 10. Então, 4 sobre 10. Quantos pedaços restaram? 6. Poxa, isso numa ideia de fração, quanto é? 6 sobre 10. Beleza? Caso eu queira transformar essa fração numa porcentagem, que é o que nós estamos aprendendo aqui, eu vou fazer o quê? Multiplicar por 100%. A gente já viu isso. A gente acabou de entender isso, beleza? Eu estou só resgatando e quebrando esse assunto em pequenos detalhes para que você não confunda isso de maneira nenhuma, beleza? Então vamos para um exercício prático aqui, uma ideia prática. Olha só, eu tenho em uma penitenciária 500 agentes, sendo que 125 são mulheres. Qual a participação percentual das mulheres? E qual a participação percentual dos homens? Ora, antes de encontrar a participação percentual, eu vou encontrar a fração correspondente. Eu sei que o todo é igual a 500. Até aqui nenhum problema. Eu tenho quantas mulheres? 125. E quantos homens eu tenho? Ora, basta que eu faça a subtração entre o todo e a quantidade de mulheres. Então eu tenho aqui 375 homens. Na verdade, o que eu fiz foi isso, né? 500 menos 125, 375. Beleza? Tá bom. A pergunta é, percentualmente, quanto de mulher eu tenho? Qual é a participação percentual dessas mulheres? Ora, a parte que representa a mulher é igual a 125. De um todo que é igual a 500. Multiplico isso por 100%. Beleza? Posso simplificar aqui 0 com 0? Posso. Beleza? O 5 com esse 125? Posso. Aqui sobra 25. Portanto, eu tenho 25% de mulheres. E aqui eu quero que você pense também, tá? E aqui é para um caso específico que eu tenho apenas um e outro, tá? Um ou outro, na verdade. Eu só tenho mulheres ou homens. Ora, quando eu pego esse universo inteiro, eu tenho 100%. Se eu tenho 25% de mulheres, quanto eu tenho de homens? 75%. Não há outra possibilidade, beleza? Não há outra possibilidade. Vamos fazer a conta? 375, que é a parte que representa os homens, dividido pelo total, que é 500, vezes 100%. Posso simplificar 0 com 0. 375 simplifico por 5 é igual a 75. E aqui eu tenho que é igual a 75%, portanto. Beleza? Tranquilo, né? A gente já vem trabalhando isso desde o início da nossa aula, beleza? Vamos aplicar aqui o nosso conhecimento com algumas questões? Olha só. Em uma cidade há duas empresas, A e B, que oferecem serviços de entrega de alimentos. Na empresa A, 25% dos entregadores são ciclistas, enquanto na empresa B, 15% dos entregadores utilizam bicicletas. São ciclistas também, né? Se a empresa A possui 120 entregadores e a empresa B tem 80 entregadores, o número total de entregadores que utilizam bicicletas é de, ou seja, na verdade a gente quer saber A mais B, beleza? Então vamos lá. Em relação à empresa A, como nós temos aqui? Nós temos que 25% desses entregadores utilizam são ciclistas.
25% de quanto? 25% de 120. E na empresa B, nós temos 15%. 15% de quanto? De 80 entregadores. Ora, nós já vimos isso. O DI representa para a gente o quê? Uma multiplicação. E para transformar porcentagem em uma fração é tranquilo. Eu faço o quê? Divido por 100. 25 dividido por 100 vezes 120. Simplifico 0 com 0. Aqui eu vou ter o quê? Posso simplificar por 5? Posso. Aqui sobra 2, aqui sobra 5. Posso simplificar mais uma vez? Posso. Aqui por 6 sobra 30. Heitor, não entendi essas simplificações. Eu estou dividindo tanto o meu numerador quanto o meu denominador por termos iguais. Estou dividindo por 2, ou estou dividindo por 10, ou por 5, desde que sejam termos iguais. Então eu divido o numerador por um termo e divido o denominador pelo mesmo termo. Heitor, mesmo assim não entendi. Faça a conta com os números cheios e lá no final você resolverá a divisão, você encontrará o mesmo resultado. Beleza? Em relação à empresa B, nós temos o seguinte cenário: 15% sobre 100 vezes 80. Posso simplificar aqui 0 com 0? Posso. Aqui eu vou simplificar, olha só, por 5. 15 dividido por 5 é 3. 10 dividido por 5 é 2. Agora eu vou simplificar por 2, tanto em cima quanto embaixo. Ó, 8 dividido por 2, 4. 2 dividido por 2, 1. Portanto, 3 vezes 4, 12. De forma que eu tenho 30 mais 12 igual a 42. Gabarito na letra C. Beleza? Questão da banca IBFC agora, de 2022, caiu no último concurso da Polícia Penal de Minas Gerais, beleza? Essa não é da banca IBFC, é da banca Selecom. Tranquilo? Questão com nível de dificuldade um pouco maior, mas nada fora dos conceitos que nós trabalhamos até aqui. Você precisa de um pouquinho mais de interpretação, mas nada fora dos conceitos, beleza? Veja só. Após João acrescentar X litros de água em N litros de uma mistura contendo apenas água e suco de laranja, o percentual de suco de laranja na mistura passou de 20% para 15%. O valor de N em litros corresponde a... Nesse tipo de questão, caso você tenha alguma dificuldade de interpretação ou não saiba o caminho, escreva os cenários, escreva o que o enunciado colocou para você. E talvez isso te mostre o caminho. Então vamos organizar as informações. Num primeiro cenário, antes de João acrescentar X litros de água em N litros de mistura, eu tenho então N litros dessa mistura. Concorda comigo? Beleza? Esses N litros, eles eram formados por quem? Por água e por suco. Beleza. Água. Na verdade, a água ele não nos falou, ele nos falou de suco. Igual a 20%, porque uma vez passou de 20 para 15, então inicialmente eu tenho 20% de suco. E água, portanto, uma vez que eu tenho apenas água e suco, a mesma ideia que eu passei para vocês em relação às mulheres e homens, uma vez que eu tenho nesse universo apenas essas duas situações, água é igual a 80%. Só que aí o João, ele veio e acrescentou X litros. Então eu tenho agora N mais X litros de água. De água não, de mistura, beleza? E nesse segundo cenário, agora eu tenho água e suco. Em quais porcentagens? Ora, de suco é 15%. E de água? A água é 85%. Beleza? Então vamos pensar aqui.
O que não mudou, quando você tem esse tipo de questão, você tem que pensar assim, o que não mudou, o que é constante no primeiro cenário e o que é constante no segundo cenário. Vamos pensar. A quantidade total mudou? Mudou, porque antes eu tinha N, agora eu acrescentei X, então a quantidade mudou. Não tenho para onde ir. A quantidade de água mudou? Mudou. Eu tinha, não foque na porcentagem, eu estou te perguntando na quantidade. Lembra que a porcentagem, nós podemos, numa ideia de fração, representar a parte sobre o todo? Beleza? Não pense na porcentagem, tá? Pense na quantidade que eu tenho de água. Quantidade de água mudou? Por exemplo, eu tinha 10 litros no início, agora aqui eu tenho 10 mais X. E a quantidade de suco? A quantidade de água, portanto, mudou. E a quantidade de suco? Ora, suco eu tinha 5 litros de suco dentro dessa mistura, que representava 20%, mas ali 5 litros de uma forma qualquer. A quantidade de suco aqui no final é a mesma, porque eu não adicionei suco, eu adicionei apenas água, então a quantidade de suco é constante. Opa, então eu vou buscar um caminho que eu consiga manipular aqui essa quantidade de suco, beleza? Então vamos pensar o seguinte, no início eu tenho aqui, nesse primeiro cenário, que a minha quantidade de suco, e aqui eu vou chamar o suco de Y. Por que de Y, Heitor? Porque o exercício já chamou a quantidade de água de X. Então eu vou chamar a quantidade de suco de Y. Aí, então, eu quero chamar de S. Pode, não tem problema nenhum. Eu sei o seguinte, olha, que a quantidade de suco é igual a 20%. Só que quanto eu tenho de suco? Y. Eu não sei quanto eu tenho, mas eu sei que é Y. E quanto é o todo? Ora, o todo é N. Beleza? 20% não é a parte sobre o todo? Beleza? Aqui, multiplicado por 100%, só que na verdade eu já vou passar esse 100% para o lado de lá, olha só. 20 dividido por 100, y sobre n, 0,2, n é igual a y. Ou seja, eu consegui descobrir quanto eu tenho de suco na primeira situação, beleza? Agora eu vou trabalhar no segundo cenário. Eu tenho 15% de suco, que é y. Só que quanto é o todo agora? É n? Não, é n mais x. N mais x, tudo isso vezes 100%. Vou passar o 100% para lá, dividindo da mesma maneira como eu fiz anteriormente. Y, n mais x. Beleza? Então, na verdade, eu tenho 0,15 vezes n mais x, que é igual a y. Beleza? O valor de y, ele não é constante, um igual ao outro, foi daí que nós tiramos essa ideia inicial. Ora, se ele é constante, eu posso igualar esses dois valores. Olha só, eu posso igualar esses dois valores. Eu vou fazer o seguinte, 0,2 n, de onde eu tirei isso? Daqui. É igual a 0,15 n mais x. De onde eu tirei isso? Daqui. Eu não tenho, de novo, y. Eu não tenho aqui y e y. Essas duas situações não são iguais. Opa, eu simplesmente igualei isso aqui, sem problema nenhum. Então eu tenho 0,2n é igual a 0,15n mais 0,15x. Beleza? Então eu tenho 0,2n menos 0,15n igual a 0,15x. Vou encontrar aqui, 0,05n igual a 0,15x. Vou passar agora esse 0,05, afinal de contas eu não estou buscando o valor de n em litros
só que em função de x, então agora eu encontro o meu resultado. N é igual a 0,15x dividido por 0,05. Na verdade, isso é igual a 3x. Portanto, gabarito na letra B. Beleza? Nossa, que questão difícil. É difícil, não é uma questão fácil, exige muita interpretação, principalmente nessa ideia inicial. De toda maneira, eu quero que você saia daqui com qual conhecimento? Com esse daqui. Isso aqui para mim, se você entendeu o que eu fiz aqui, para mim, já valeu a pena aqui a resolução desse exercício. De novo, exercício com um grau de dificuldade alto, uma incidência de erros muito grande, mas nada fora do comum de porcentagem que nós trabalhamos até aqui, beleza? Vamos voltar para uma questãozinha um pouco mais amigável agora, um pouco mais tranquila, para a gente fixar o conteúdo. Paula saiu de sua casa com dinheiro na bolsa para fazer compras. Ela gastou R$ 44 em uma loja. Sabe-se que o valor gasto representa 20% do total de dinheiro que Paula tinha na bolsa. Sendo assim, assinale a alternativa que apresenta quanto em dinheiro Paula tinha na bolsa quando saiu de casa. Ora, a gente pode fazer a partir da ideia de fração, né? A parte sobre o todo. Olha só, parte sobre o todo. Quando eu multiplico isso por 100%, eu vou ter aqui um número x percentual, beleza? Então vamos aplicar isso, olha só. A gente sabe que o valor que ela gastou representa 20%. Então, beleza, 20%. Quanto ela gastou? R$ 44. Então isso é uma parte do todo, uma parte do dinheiro que ela saiu na bolsa para fazer compras. Eu quero descobrir justamente esse todo e multiplico isso agora por 100%. Vou passar o 100% para lá dividindo. Na verdade, quando eu passo esse 100% dividindo, eu estou simplesmente fazendo o quê? Transformando a minha forma percentual para uma forma unitária. Basicamente isso, tá bom? 44 sobre o todo. Faço agora aqui 0,2, 44 sobre o meu dinheiro total. Enfim, você pode chamar o todo de Y, de X, de qualquer coisa que você queira. Beleza? Como eu resolvo isso aqui? Multiplicação cruzada, né? Então, quem está dividindo vem multiplicando. Quem está multiplicando vem dividindo, ou quem está no numerador vem no denominador, quem está no denominador vem no numerador, beleza? Então eu tenho 44 dividido por 0,2. E aqui eu tenho, portanto, R$220, o gabarito aí na letra C, portanto, beleza? Vamos encerrar essa primeira parte por aqui. A gente entendeu a ideia básica de porcentagem, os conceitos iniciais, como a gente faz ali a transição nas formas de representação. Praticamos bastante, buscamos a ideia de fração e porcentagem, enfim, fizemos bons exercícios aí, beleza? Nos vemos numa próxima. Um abraço.